Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos estudar a API Context, que nos permite compartilhar informações entre vários componentes por meio dessa API. Então, a ideia da API de Context é que nós não precisamos, nós definimos uma informação que vai ser acessada nos componentes, mas sem precisar ficar repassando via props em toda a estrutura hierárquica de componentes da nossa aplicação. Então a gente consegue, de certa forma, obter um valor num componente que está num nível de profundidade maior na árvore, sem ter que passar essa informação por todos os níveis intermediários. Nas aulas anteriores, nós tivemos um grande trabalho para repassar a informação do usuário logado e da função de signout do componente raiz da aplicação até chegar no componente user menu, que era quem realmente utilizava essa informação. E com isso a gente teve que passar pelo calendar screen e pelo calendar header, que eram dois componentes que simplesmente repassavam a informação para frente. Esse tipo de código ele fica trabalhoso e difícil de manter, e então nesse tipo de cenário, seria mais indicado a gente usar o recurso de context que existe no React. Ele é feito justamente para evitar esse tipo de situação. Então, com a API de context, nós conseguimos declarar alguns valores em componentes em níveis mais altos da hierarquia da nossa aplicação, e esses valores podem ser acessados diretamente em componentes em qualquer lugar abaixo ali, descendentes daquele componente raiz. Então vamos fazer isso com a nosso objeto user e também com a função de signout. Então eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de outContext, que é um arquivo auxiliar que nós vamos usar para declarar é, os contextos do React que nós vamos usar para disponibilizar essas informações. E aí a gente vai precisar então de chamar o react.createContext. Antes de usar um recurso de context, nós precisamos criar essa chave, né, esse objeto que vai identificar um contexto. Então primeiro eu vou chamar de userContext, que vai ser um contexto para armazenar o objeto user. E o tipo desse createContext, a gente pode passar aqui como um tipo parametrizado, vai ser a interface e-user que a gente já utilizou em outros lugares. Então, vou importar aqui o React, vou importar nossa interface e-user, e a gente precisa sempre passar um valor padrão quando a gente cria um contexto, e esse valor padrão vai ter que ser do mesmo tipo aqui que eu falei, que é armazenado no meu contexto. Então, eu preciso criar um objeto e-user. O objeto e-user ele tem um nome, aliás, ele tem uma propriedade name e tem uma propriedade e-mail. Então, a princípio, eu vou colocar aqui valores padrões, que na verdade não vai interferir muito, porque dentro da nossa aplicação, o contexto ele sempre vai pegar o valor do componente raiz. Mas aqui eu vou colocar, então, o nome do usuário anônimo, o e-mail, eu não vou colocar nada, que a gente é obrigado a informar aqui um valor padrão, a gente tem que passar, a gente passa. Mas na prática o que vai interessar é o valor que nós vamos definir no nosso context provider, que nós vamos fazer aqui agora no componente app. Então, declarado aqui o meu user context, o que eu vou precisar então para fornecer um valor por meio desse contexto? O componente que vai fornecer o valor, ele precisa usar um elemento que a gente vai chamar pelo context.provider. Ou seja, isso aqui vai ser um componente React que vai servir como para encapsular, digamos assim, um valor que vai ser fornecido para aquele contexto. Esse componente tem uma prop value que precisa ser o valor correspondente do contexto que a gente declarou. Então, o user context precisa de um valor do tipo user.
E quando a gente engloba os componentes filhos dentro desse user context, qualquer componente aqui dentro, né, descendente dele, vai poder acessar esse valor diretamente por meio do hook useContext. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para um componente que vai usar esse meu valor user, né? Que esse componente vai ser o nosso user menu, por exemplo. Então aqui dentro eu preciso do user. Até então a gente estava recebendo como props, né? Então o que eu vou fazer agora é chamar o meu hook useContext. O useContext recebe como parâmetro qual que é o contexto que eu vou acessar, que é o userContext, que a gente declarou naquele arquivo outContext. E qual que é o valor que isso aqui me retorna? É o próprio user. Onde ele vai buscar isso? Ele vai procurar na hierarquia de componentes, no componente pai, em todos os seus antecessores, né, o pai, o elemento pai do elemento pai, até achar alguém que disponibiliza, né, até achar um User Context Provider aqui no caminho que disponibiliza um valor de user. Então agora aqui que eu tenho esse meu user via context, eu não preciso mais usar o props.user, né? Eu posso usar ele diretamente para colocar o nome e o e-mail, e aí eu vou apagar o meu props, porque eu não recebo mais esse props, e fazendo isso, a gente vai apagar, né, tirar essa necessidade aí de passar esse props em toda a hierarquia. Então a gente pode vir aqui no Calendar Header, apagar o user. Aqui onde a gente passa, né, essa propriedade user não precisa mais. A gente retirou o props do componente user menu. A mesma coisa no Calendar Screen. Calendar Screen estava passando aqui essa propriedade user que a gente acabou de apagar do Calendar Header. E ele também, como consequência, não vai precisar mais receber essa prop user. E isso vai chegar lá na nossa aplicação. E a gente vem aqui e tira essa prop que a gente estava passando para o Calendar Screen. Então agora tem alguns imports aqui não utilizados. Eu vou só apagar para remover os warnings da nossa aplicação. Então calendar screen.user também não vai precisar mais. E a gente tem a nossa aplicação executando novamente. Continua exibindo a informação aqui. Continua funcionando. Mas a gente não passou nenhum prop. A gente passou tudo via context. Na próxima aula continuaremos a implementação.